Pastor Marcelo. Deus abençoe. A graça e a paz do Senhor esteja com todos. Muito boa noite, igreja. Eu não jantei, mas será que só foi eu ou alguns já jantou? Boa noite, igreja. Uma igreja linda, uma igreja abençoada, uma igreja cheirosa. Amém? Linda porque vocês parecem a imagem e a semelhança de Deus. Cheirosa que nós podemos expelir o cheiro do Espírito Santo nas nossas vidas. Inalar, exalar. Que Deus abençoe. Queridos, nessa manhã eu tive a oportunidade de falar, de expressar. Só deixa eu arrumar aqui que eu sou meio bagunceiro, tá? De expressar sobre a missão da igreja, que nasce na glória de Cristo, do envio do Pai. Esse foi o tema que eu falei hoje de manhã. Aliás, quem estava aqui hoje de manhã? Levanta a mão. Amém. Agora eu vou fazer outra pergunta. Tem alguém nos visitando nessa noite? Amém. E hoje eu quero falar, agora à noite, dar continuidade na expressão daquilo que, sobre a igreja. E nós precisamos entender que igreja se forma com homens e mulheres. Mas, como que era essa formação? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o homem e a mulher que Deus quer usar para a glória do Senhor. E eu quero convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia no livro de Atos. Atos capítulo 9, a partir do verso 10. E é nesse texto que nós vamos ler, e é nesse texto que nós vamos meditar nessa noite, na palavra do Senhor. Livro de Atos, capítulo 9, dos versos 10 a 16. Se você já trouxe a sua Bíblia, você pode abrir. Se você tem aí seu aparelho eletrônico, com a Bíblia eletrônica, também você pode abrir. Mas em reverência ao nosso Senhor, nosso Salvador, eu quero convidar os irmãos, aquele que puder, ficar em pé para fazermos a leitura da palavra de Deus, que está no livro de Atos, capítulo 9, a partir do verso 10 em diante. Na minha versão, amém ou tem misericórdia? Na minha versão diz assim: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. E o Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levanta-te e vá à rua que se chama Direita, na casa de Judas. Procura um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos eu tenho ouvido a respeito desse homem, e quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos aqueles que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, reis, e bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça e oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te engrandecemos. E agora, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, colocando as nossas vidas, os nossos corações, as nossas mentes
diante do Senhor. E clamamos, Senhor, fala conosco. Fala no coração de cada um dos teus filhos, Pai. Senhor, usa a minha vida para transmitir aquilo que o Senhor já colocou no meu coração. E que cada um de nós possamos ouvir, compreender e praticar a Tua palavra, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Senhor, tira de nós tudo aquilo que possa impedir, Senhor, de nós entendermos o propósito daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Essa é a nossa oração que colocamos diante do Senhor. E clamamos, fale conosco, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus queridos, pode se assentar. Meus irmãos, o livro de Atos é um registro do agir poderoso do Espírito Santo, conduzindo a igreja a cumprir a sua missão, a missio Dei de Deus, de Jesus, no mundo. No capítulo 9 de Atos, encontramos um dos momentos mais marcantes na história cristã. A conversão de Saulo, de Tarso, o perseguidor da fé, o homem que respirava ameaça contra os discípulos do Senhor, aquele que tinha autorização dos sumos sacerdotes para prender todos aqueles que invocavam o nome de Cristo Jesus. Nós temos também a questão de que os discípulos estavam sendo perseguidos. Mas há um personagem que muitas vezes é esquecido, que Deus usou apenas, podemos falar, no processo. Esse homem se chama Ananias. Um discípulo simples de Damasco. Um servo do Senhor. Entre Saulo cego e Paulo missionário, havia um homem comum, obediente e sensível à voz de Deus. E o texto que nós lemos mostra as características de um homem ou de uma mulher que Deus quer usar em sua missão, em um único propósito, de apresentar Cristo Jesus. Não são os mais fortes, nem os mais capacitados, mas sim os mais disponíveis que Deus usa. Como diz lá o Senhor em Isaías, capítulo 6, versículo 8, a quem enviarei? A quem irá por nós? E o servo responde, eis-me aqui, Senhor, envia-me. É nesse contexto que eu quero trabalhar com os irmãos nessa noite. Expressar o homem e a mulher que Deus quer usar na obra do Senhor. Quando nós falamos de contexto de igreja, nós temos várias formas de trabalho dentro de uma igreja. Há poucos minutos nós oramos pelos nossos jovens, pequenos, adolescentes. Alguém tem que trabalhar com eles. Alguém precisa expressar o amor para eles. Nós temos as crianças, nós temos os adultos, nós temos os jovens, nós temos a família. A igreja é um organismo vivo que trabalha 24 horas. 24 horas. E nós precisamos trabalhar. E dentro desse contexto nós podemos ver que, primeira coisa, o homem e a mulher que Deus quer usar, ouve a voz de Deus. Olha o versículo 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. E o Senhor lhe apareceu numa visão e disse, Ananias, ao qual respondeu, eis-me aqui, Senhor. Observe que Ananias era chamado apenas de discípulo. Não era um líder, não era um pastor, não era um missionário, mas sim um discípulo. E aonde estão os discípulos do Senhor? Nós como igreja, nós somos chamados para ser discípulos do Senhor.
Ananias não era apenas um discípulo, não era um apóstolo, não era um líder famoso, mas era um homem que ouvia a voz de Deus. E nós precisamos ter esse ouvido sensível para ouvir a voz de Deus, para ouvir aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós, para que o reino dele cresça e nós diminuímos. Quando Deus chamou, ele respondeu prontamente: eis-me aqui. E essa expressão aparece várias vezes na Bíblia, sempre ligada à disposição da obediência. Nós podemos ver lá primeiramente, lá em Abraão, respondeu assim, Gênesis 22, versículo 1, depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e disse: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Em Samuel, 1 Samuel capítulo 3, versículo 10, então o Senhor veio ali e esteve e chamou das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Isaías também, 6, versículo 8, eu já falei, ele respondeu: eis-me aqui. A resposta do servo fiel é uma obediência. O coração que diz: Senhor, eu estou pronto, porque o Senhor quer usar a tua vida. Deus não busca talentos extraordinários, queridos, mas corações disponíveis. Muitas vezes a gente fica querendo se preparar, e não é só vocês não, eu também no começo do meu ministério, tanto eu como minha esposa, nós tínhamos em mente algo mais ou menos assim: nós vamos nos aposentar, ter os nossos próprios recursos, aí nós vamos fazer a obra do Senhor, aí nós vamos ser um missionário, pastor. Esse era o pensamento do Marcelo, esse era o pensamento da Rosimeire. Mas numa pregação do pastor Ronaldo Lidório, e ele pregando da necessidade de obreiros no campo, automaticamente Deus falou tanto no meu coração como no coração da minha esposa. Imediatamente, quando ele fez o apelo, nós falamos: eis-me aqui, Senhor, envia-me. E aquele processo, nós não sabíamos nem quando, nem o momento, nem a hora que nós ia para o campo. Começamos a ser trabalhado pela igreja, discipulado pelo pastor Edson, que tem uma visão de missionária muito grande. Tinha, né, que hoje ele está na glória. E ali nós estávamos sendo preparados para ir para a África do Sul. Tanto eu como minha esposa. Ia até a Copa do Mundo, a Junta de Missões Mundiais. Então nós íamos fazer uma viagem de curto prazo para Portugal, ser treinado lá, para que quando chegasse na época da Copa do Mundo, nós já estaríamos lá na África do Sul. E isso era o pensamento do homem, Marcelo, Rosimeire e pastor Edson, e parte da liderança da igreja. Só que nesse mesmo período eu consegui tirar licença-prêmio, mas a minha esposa não conseguiu tirar férias. E aí foi o processo. Chegando perto da viagem, parei para Portugal, e ela falou assim: eu não vou conseguir. Então ela falou assim para mim: se eu não vou, você também não vai. Eu falei: tá bom, tudo bem. Mas eu já tinha minha licença-prêmio, já tinha marcado, agendado no estado. E aí continuamos. E aí me chegaram num dia, num culto, falaram assim para mim: Marcelinho, vai ter um projeto Transpaulista lá em São José do Preto. Você está a fim de ir? Falei: estou dentro, vou. E aí começou a luta. Mandei os papéis, o pastor Edson tinha viajado e tinha que dar uma assinatura, e aí mandaram via e-mail para ele, e ele assinou lá onde ele estava.
E aí a Rosimeire começou, não, você acha? Eu vou ficar 20 dias sem você aqui? Não vai. E aí eu comecei a negociar com a Rosimeire. Não, fico 15. 15 não. Fico 10 dias. Não. 5 dias. Consegui ficar um final de semana. Vinha na sexta e voltava na segunda. E aí começamos esse trabalho, conversar. Estava tudo certo. Aí o outro casal, o Pereira e a Simone, que são um casal missionário, o Pereira faleceu, eles iam para Portugal também. E aí no dia do culto de envio dele para Portugal, que era para nós estarmos indo junto, aí a Simone falou assim, peço oração para vocês, o Pereira vai ficar 30 dias fora, e eu vou ficar sozinha, ore por mim. Aí a Rosimeire, agora você vai ficar os 20 dias lá, em São José do Rio Preto. E eu conhecia só São José do Rio Preto. E eu cheguei aqui num processo que era 450 missionários, e chegou mais de 700 pessoas voluntárias para fazer um grande trabalho evangelístico aqui na região de São José do Rio Preto. E daqui me mandaram para uma cidade chamada Cajubi. Eu não conhecia Cajubi. Falei para o pastor Fernando Brandão, eu posso orar? Ele falou, pode, dentro do ônibus, já indo para Cajubi. É lá que Deus vai te usar. E Deus me levou para Cajubi, em obediência à palavra de Deus. Muitas vezes nós ficamos mentalmente colocando empecilhos na obra de Deus. Nos dias de hoje, Deus continua falando aos seus servos. Por meio da palavra, por meio do Espírito, por meio das circunstâncias. Deus não busca vozes eloquentes, mas ouvidos atentos. A missão começa na escuta, queridos. E a escuta gera obediência. E nós precisamos obedecer. Se nós queremos ser um homem, uma mulher, ser usada por Deus, nós primeiramente precisamos obedecer. Segundo ponto, o homem e a mulher que Deus quer usar, ele obedece mesmo sem entender. Olha os versículos 11 a 13. Então o Senhor lhe disse, levanta-se, vá à rua que se chama direita, e na casa de Judas procura um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhes as mãos para recuperar-se a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, e quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ananias ficou surpreso com essa ordem. Ele sabia quem era Saulo. E eu fico imaginando aquele homem, a mente dele produzindo, começando a criar barreiras. E nós somos assim, nós somos igual Ananias. Muitas vezes nós recebemos ordem de Deus, orientação de Deus, projeto de Deus, e nós fazemos barreiras, nós construímos muros, nós começamos a colocar dificuldades. Não vai dar certo, não é do meu jeito, não é dessa minha forma, não é desse jeito que eu quero. Nós vamos construindo barreiras. E daqui a pouco, a parede está tão grande que nós não conseguimos enxergar a obra do Senhor. Ananias, ele até argumentou com Deus. Ananias, ele expôs, Senhor, esse homem tem autorização dos sumos sacerdotes para prender todos aqueles que invocam o teu nome. Senhor, esse homem vai me prender. Esse homem já prendeu tantos outros homens. Esse homem até estava presente quando Estevão foi morto. Mas, Senhor, esse homem, ele está aqui para fazer mal ao seu povo. Começou a colocar barreiras. Começou a construir muros. O Senhor de muito ouviu, mas Ananias obedeceu. E é isso que nós precisamos, o homem e a mulher que Deus quer usar, eles precisam ser obedientes à palavra de Deus, obedientes à voz de Deus, obediente à liderança da igreja, obediente ao povo de Deus.
Às vezes, meus irmãos, Deus nos chama para fazer coisas que não faz muito sentido humano. Falar com alguém difícil, ir em um lugar perigoso, abrir trabalhos novos, começar algo que parece impossível. Mas quando Deus manda, nós precisamos obedecer. Nós precisamos avançar. Eu lembro quando eu vim pela primeira vez aqui, o ônibus que trouxe a caravana de lá de São Bernardo de Santo André, quebrou. Uma viagem de 6 horas demorou 14 horas. E eu não sei você, mas quando toda viagem missionária, querido, tudo quando é para a obra de Deus, parece que o dinheiro some, né? E nesse dia eu estava duro, sem nenhum centavo. Deixei tudo certo em casa, para ela ficar em casa. E vim só com dinheiro da passagem, de ida e de volta. E aí o ônibus quebrou, tiveram que arrumar. Aí esse ônibus parou num tal de Grau. Lá você deixa até a alma, o fígado. E quando chegou lá nesse posto, aí os pastores, amigos meus, não, vamos comer. Eu, não estou com fome, morrendo de fome, queridos. Morrendo de fome. E aí pegaram uma bandeja, colocaram na minha mão, colocaram um prato, e aí os pastores iam colocando carne, iam colocando coisa, eu falando, Senhor, como eu vou pagar isso, Senhor? Senhor, usa a vida de um homem aí para pagar a minha, porque eu não tenho. E aí, queridos, terminei de comer, mal descia, minha preocupação, vergonha de pedir dinheiro emprestado. E eu, Senhor, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? E aí cheguei na fila, e é um cartão. E aí, passa na minha frente. Passa você, pode ir na minha frente, não tem problema nenhum. Passa na minha frente. Quando chegou a minha vez, queridos, não tinha jeito, eu tinha que passar. E eu entreguei o cartão, puxava, a mulher puxava. Eu puxava, a mulher puxava. E aí, a hora que ela foi passar aquele leitor de luz vermelha lá, acabou a energia. Aí eu, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. E aí eu pequei, irmão, eu tenho que confessar o meu pecado. E eu falando para a mulher, mas eu quero pagar, como eu ia querer pagar sem ter dinheiro? E ela falou assim, não, meu senhor, quando acontece isso, a empresa, ela arca com prejuízo, e nós não temos gerador. E eu, não, mas eu quero pagar. Pagar com o quê, queridos? Olha que vergonha. E aí eu saí de lá, entreguei o cartão, entrei dentro do ônibus, comecei a agradecer a Deus. Quando eu estou sentado, eu falando para o motorista, liga o ônibus rápido, vamos sair daqui rápido, né? E aí a energia voltou, mas eu já estava dentro do ônibus. Queridos, venham para cá, em obediência ao Senhor. Essas são algumas histórias, queridos. Só algumas. Quando nós estamos na obra, quando Deus quer usar o homem e a mulher, Ele age poderosamente, de uma forma que nós podemos ser obedientes à voz de Deus. Às vezes, irmãos, Deus nos chama para fazer coisas que não faz muito sentido de falar com alguém, mas nós precisamos ir, nós precisamos obedecer, nós precisamos pregar, nós precisamos falar do amor de Deus. Mas a fé obedece antes de atender. Em Hebreus 11, versículo 8, diz assim, pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu saindo para um lugar que havia de receber por herança, querido. Em Provérbios 3, versículo 5, nos lembra que confia no Senhor de todo o seu coração e não te apoies em o próprio entendimento. Deus ainda chama seus servos para obedecer, mesmo em meio de incerteza.
O missionário, o pastor, o discípulo fiel são testados. Às vezes nós somos testados em sua disposição de andar pela fé. Não pela vista, mas de poder ser obediente a Deus, de poder servir a Deus de um modo fiel. Anunciar a palavra de Deus. O homem e a mulher que Deus quer usar não espera condições ideais. Se você pensa que servir a Deus não tem sofrimento, nós temos sim. Nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos colocar diante do Senhor, nós precisamos colocar as nossas vidas diante do altar do Senhor, para ser um vaso, para ser um instrumento de Deus. E muitas vezes nós somos só empecilhos, queridos. Nós precisamos ser homens e mulheres obedientes a Deus. Eles obedecem porque confiam em Deus. Eu confio em Deus. Sabe o que Ele faz? A obediência é um caminho da missão. Aonde nós queremos chegar como igreja? Aonde nós queremos apresentar como igreja? Terceiro ponto, o homem e a mulher que Deus quer usar tem visão correta de quem é o Senhor. Olha o versículo 15, queridos. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios reis e bem como diante dos filhos de Israel. Ananias viu Saulo como um perseguidor, mas Deus viu Saulo como um instrumento escolhido por ele. Meus irmãos, como é diferente o olhar humano com o olhar de Deus. Deus olhou para dentro de mim, para dentro do meu coração, mesmo eu sendo um miserável pecador, e tem me usado. O homem vê o exterior, mas Deus vê o nosso coração. O homem vê um inimigo e Deus vê um missionário em formação, um líder em formação. É Ele que vai nos capacitar, querido. É Ele que vai nos dar o desejo de poder louvar. É Ele que vai dar a oportunidade de poder tocar, de adorar ao Senhor. É Ele. E é para Ele que todas as coisas que nós fazemos, para que o nome dEle seja engrandecido em todo o tempo. De todas as formas, nós precisamos adorar, glorificar a Deus. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz assim: o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Em Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra em vós, há de completar até o dia de Cristo. Irmãos, quando olhamos o mundo, os perdidos, as pessoas difíceis, precisamos aprender a ver com os olhos de Deus. Às vezes nós olhamos com um olhar de julgamento. Às vezes nós olhamos com um olhar de rancor, de ódio. Às vezes nós olhamos com um olhar de indiferença. Olhar de insatisfeito. Mas Deus olha para nós com um olhar de filhos. E é nesse olhar que nós precisamos aprender para olhar para cada um dos irmãos. A visão missionária nasce de um coração que crê que ninguém está além do alcance da graça. O Evangelho chegou até nós, querido. E nós, como igreja, não podemos parar. Tem um estudo que
fizeram há pouco tempo, que diz que a geração dos anos 2000 a 2010 foi uma geração perdida. E muitas igrejas estão sem jovens, sem pessoas jovens, porque perdeu essa geração. E nós não podemos perder mais gerações nenhuma. Se nós queremos ter um olhar de Cristo, se nós queremos ter uma igreja de Cristo vivo, nós precisamos amar uns aos outros. E é difícil amar o outro. É difícil. Mas nós precisamos amar. Deus quer usar homens e mulheres que veem o potencial de transformação divina. Não o problema, mas a promessa. E nós precisamos ter esse olhar, querido. Olhar de amor, olhar de compaixão, olhar de comunhão, olhar de adoração ao Senhor. Quarto e último ponto, querido. O homem e a mulher que Deus quer usar coopera com o plano de Deus. Olha o versículo 17. Então Ananias entra na casa e impõe as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, quem apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Veja que Ananias ele não apenas ouviu, não apenas acreditou, mas ele agiu. E quando chegou diante de Saulo, ele chamou de irmão. Ele orou, colocou suas mãos. E aquele que era inimigo agora é recebido como família. A reconciliação começa ali. Ananias deixou tudo aquilo de lado e começa a agir, a andar, a discipular Saulo. Aquele que podia aprender, aquele que tinha uma carta para prender todos aqueles que invocavam o nome de Cristo Jesus, ele passa a ser um homem de Deus. A verdadeira espiritualidade se expressa em obediência prática, queridos. Deus quer usar os seus servos como canais de cura, canais de reconciliação, canais de envio, canais de bênção. A missão se cumpre quando a fé se torna um movimento. Deus não faz a obra sozinho, querido. Ele nos convida para cooperar com Ele. E como é gostoso ser um servo de Deus, à disposição de Deus, para servir a Deus, aonde Ele colocar os seus pés, as plantas dos seus pés, e ali você ser um verdadeiro servo e serva de Deus. É isso que Deus quer. A missão não é apenas um dever, mas é um privilégio. Servir a Deus não é uma obrigação, não é algo pesado, mas é um privilégio que Deus está dando para nós, para poder servir a igreja, servir a Ele, onde Cristo é o cabeça, e nós fazemos parte desse corpo. Servir a Deus é ter essa comunhão que daqui a pouco nós vamos estar participando da ceia do Senhor, do partir do pão. É compartilhar. Sermos instrumento nas mãos do olheiro. E a conclusão que eu chego, queridos. Ananias é prova que Deus usa pessoas comuns para cumprir o seu plano extraordinário. Jesus tinha um plano, usou a vida de Ananias
e transformou a vida de Saulo, passando a ser Paulo. E Paulo foi um dos maiores missionários que a palavra de Deus expressa para nós. Ananias não pregou para multidões, não escreveu cartas, não fundou igrejas, mas o seu ato de obediência impactou toda a história do cristianismo. O homem, a mulher que Deus quer usar são aqueles que ouvem o Senhor, obedece mesmo sem entender, e tem visão de Deus, e coopera com o seu plano. Nos dias de hoje, o Senhor ainda procura Ananias em Damasco, procura corações dispostos em São José do Rio Preto, em São Paulo, no Acre, no Brasil e nas nações. Que a nossa resposta, que a minha e a sua resposta, seja a mesma. Eis-me aqui, Senhor, me envia-me. Em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, diz assim: os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar-se fortes para aqueles cujo coração é totalmente dele. Hoje, o Senhor continua chamando homens e mulheres para a sua obra. Talvez a tarefa pareça pequena, difícil, até mesmo perigosa, mas é exatamente assim que Deus escreve as suas maiores histórias. Que cada um de nós possamos colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, usa-me como usaste Ananias. Faz de mim um instrumento de paz, da tua palavra, da tua missão, para que a sua glória seja contemplada em toda a face da terra. Deixa Deus te usar, querido. Deixa Deus te usar. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Enquanto os diáconos sobem para poder ministrar, servir a ceia.